Abra sua Bíblia em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 1. No verso 24. E depois nós pulamos para o 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 1, versos 24, 28 e 29. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Longe do Senhor, quando nós não aceitamos e rejeitamos o convite de Deus, nós ficamos com os céus como de bronze, os céus fechados. Esse texto de Provérbios fala sobre o convite, no verso 24, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. E eu fui analisar, dizendo, Senhor, que convite é esse? Como é que nós rejeitamos esse convite? E o Espírito Santo disse assim, quando não percebemos que a mão dele está estendida, porque nos distraímos com outras coisas. Quando nos envolvemos com as distrações desse mundo, quando não damos a importância devida ao Espírito Santo, é justamente assim que nós estamos fazendo com que os céus se fechem na nossa vida. O céu parece de bronze. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, você e eu, para ter um relacionamento com Ele. Deus, é um ser relacional. E Ele quer esse relacionamento, Ele deseja esse relacionamento. Acontece que você e eu, muitas vezes, preferimos um relacionamento com a televisão. Preferimos um relacionamento com a internet. Preferimos um relacionamento com os amigos. Preferimos um relacionamento com outras e tantas coisas. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer abrir os céus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E abrir os céus significa uma koinonia, uma comunhão, como nunca antes nós tivemos. E aí eu me perguntava, que convite é esse? E o Espírito Santo ministrou Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu dizia, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar atento quando a porta estiver batendo. Eu quero estar atento, porque eu não quero deixar mais passar um dia, um minuto, um segundo sem a Tua presença. Porque a porta bate todos os dias. Todos os dias bate a porta. Porque Ele é um Deus relacional. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Não existe um convite tão maravilhoso e sublime do que abrir a porta do nosso coração para o Rei. E Ele entrar na nossa vida. Porque Ele já preparou o banquete. Sabe qual é o banquete? O banquete é sua palavra. O profeta diz que a sua palavra é como favos de mel. Mas às vezes nós rejeitamos esse convite e preferimos um tempo longe da presença dEle. Nesta noite, o Senhor quer que nós possamos entender que esse convite está disponível para você e para mim todos os dias. Todos os dias. Quando recusamos o convite do Senhor, desobedecemos e entristecemos ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós não damos importância devida, nós estamos entristecendo a pessoa do Espírito Santo, que é sensível
e nós fazemos o desprezo de um convite. Quando damos importância às demais coisas. Quando o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por que nós buscamos primeiro as demais coisas? É assim que nós fazemos, é assim que o sábio diz. O Senhor fala através do sábio: vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. O contexto da passagem de entristecer o espírito fala de edificação. E nós só nos edificamos na presença do Senhor, na palavra dEle, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é mais poderosa que uma espada de dois gumes. E quando nós rejeitamos ela no nosso dia a dia, nós estamos entristecendo o coração do Senhor. E depois perguntamos: por que as coisas não dão certo para mim? E aí o Senhor diz: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Um contraste com o texto de Jeremias 29 que nós lemos. Um contraste, porque o texto de Jeremias disse que nós o buscaremos e o acharemos, mas quando buscarmos de todo o nosso, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? E nesses dias eu procurava alguns exemplos positivos e negativos. E o primeiro exemplo que vou trazer nessa noite, e a mensagem dessa noite tem por título: Céus fechados e céus abertos. E está a escolha, a nossa escolha. O que é que você quer viver? Céus fechados ou céus abertos? A grande maioria aqui já conhece a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ungido por Deus. E no livro de 1 Samuel, nós temos esse relato. 1 Samuel capítulo 10. Saul, ele foi ungido pelo Senhor. E nós vemos isso no verso 1. Samuel apanhou um jarro, verso 1 do capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Saul foi o primeiro rei ungido para governar Israel. E ele tinha uma grande promessa. A promessa para assumir uma liderança dessa magnitude precisava de uma unção e de uma capacitação do Espírito. E é por isso que logo mais, no verso 6, nós vemos que o Espírito, do mesmo capítulo 10, no verso 6 de 1 Samuel, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Porque para que nós possamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos de uma capacitação do alto, de uma unção que vem do alto. E assim Saul recebeu. Mas no decorrer da história de Saul, ele tomou caminhos diferentes do que Deus tinha traçado para ele. E uma das coisas que me chama a atenção nessa história de Saul é que
ele fechou o céu sobre a sua vida por causa da desobediência. Diga assim para seu irmão: Saul fechou o céu sobre a sua vida por causa da desobediência. Ele pensou que poderia fazer o que ele queria e esqueceu que no reino de Deus há princípios. No reino de Deus, quando há uma ordem dada por Ele, nós precisamos obedecer. Mas Saul esqueceu disso. Ele achou que porque tinha sido ungido rei, ele poderia fazer o que ele queria. E aí acontece, queridos, no capítulo 13, no verso 13 e 14, do mesmo livro de 1 Samuel. Samuel falou para ele, para Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que, quando nós obedecemos, Ele nos estabelece para sempre, onde nós estivermos. Verso 14: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Diga para seu irmão: 99% de obediência é desobediência. Deus quer 100% de obediência. 99% de obediência é desobediência. O Senhor requer de nós 100%. Quantas vezes, queridos, eu desobedecia a voz do Espírito e os céus se fecharam sobre a minha vida. Eu já testemunhei isso aqui. Mas decidi um dia obedecer à voz dEle, por mais absurda que pareça para mim essa palavra, ou o mandamento, ou aquilo que Ele me mandar fazer. Mas eu prefiro obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Saul fechou o céu sobre a sua vida. O projeto que Deus tinha para ele era um reinado de vida longa. Mas ele fechou os céus. E como consequência, ele foi atormentado por espíritos maus. Não desobedeça à voz de Deus. Continue firme, ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Outra história que me chamou a atenção e que essa história eu ouvi pela primeira vez quando tinha 12, 13 anos de idade. E eu não entendi o desfecho dessa história. Eu perguntava: Senhor, por que aconteceu isso? Está em 2 Samuel capítulo 6. Um livro depois do que nós estávamos lendo. 2 Samuel capítulo 6. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalã, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Aminadab para a colina. Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos.
Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Com 12, 13 anos de idade, eu me perguntava: Senhor, o que aconteceu aqui? Uzá tinha todas as boas intenções do mundo. Ele esticou o braço para que a arca do Senhor não caísse, para que a arca para aquele contexto da antiga aliança, ela representava a presença viva e real de Deus. Mas ele, num intento de boa intenção, é ferido de morte pelo Senhor. Algum tempo mais tarde, o Espírito Santo falou ao meu coração claramente e me disse assim: é assim quando os meus servos têm a minha presença como algo comum, e quando eles não obedecem e procedem como deveriam fazer. Eu vou repetir para você o que o Espírito falou, e eu me lembro como se fosse hoje. É assim quando meus servos têm a minha presença como algo comum, e quando eles não obedecem e procedem como devem. Nunca esqueci essa frase. Ficou guardada no meu coração. Uzá talvez acostumou-se com a presença. Na verdade, naquele contexto, Davi foi resgatar a arca dos filisteus. E ele deixou a arca durante um tempo na casa de Abinadab, que era pai de Uzá e de Aiô. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós achamos comum estar na presença do Senhor e não damos importância? Quantas vezes nós não atentamos para o procedimento correto que Deus quer de nós e achamos que os caminhos que a gente toma não importa, o que importa é o resultado final. Mas quando Deus, Ele manda, nós precisamos obedecer e fazer as coisas à maneira de Deus. No livro de Êxodo, nós vemos que há uma maneira de transportar a arca, que é a presença de Deus. A arca tinha argolas, 4 argolas nos cantos. E por essas argolas precisariam passar as varas. E essas varas era para que levitas pudessem estar transportando a arca que representava a presença de Deus. Mas nem Uzá, nem Aiô, nem Abinadab, nem Davi atentaram para esse procedimento. E acontece que eles colocaram um carroção novo. Vamos contextualizar. Eles compraram uma BMW 0 para transportar a presença de Deus. Só que não adianta quando nós queremos enfeitar e esquecemos dos princípios. Princípios são inegociáveis. O transporte da arca precisava ser com as mãos dos levitas transportando. Acontece que chegando à eira de Nacon, os bois tropeçaram, a carroça e os bois tropeçaram, e a arca, que é a presença do Senhor, estava para cair. Uzá estendeu a mão com com a melhor intenção do mundo. E aí o Senhor me fez entender, ainda jovem, uma coisa: no reino não basta boas intenções, no reino é preciso obedecer totalmente à voz de Deus. Tem até um ditado popular: o inferno está cheio de boas intenções. E no reino de Deus não bastam boas intenções, é preciso obedecer
a palavra de Deus. Essa palavra é para que nós possamos ter ela como um manual de vida. Muitas vezes você se pergunta, e eu também, por que está acontecendo isso comigo? E nós precisamos fazer uma pergunta, parar para refletir. O que estou fazendo? Verdadeiramente estou obedecendo a palavra? Ou quero fazer do meu jeitinho? O famoso jeitinho brasileiro. Mas não fique feliz, porque também há jeitinho peruano, viu? Também nós peruanos damos um jeitinho, mas Deus não quer que seja jeitinho brasileiro, peruano, português, o que for. Deus quer que seja feito a maneira que Ele manda. Houve desobediência, acomodação no coração, e Uzá foi fulminado. Os céus se fecharam para a vida de Uzá. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Dando jeitinhos. Eu continuo assim porque houve desobediência. Ele perdoa. Ele é misericordioso. E assim você vai levando a vida. Só que você esquece de que no livro de Provérbios que nós lemos, no livro de Provérbios diz assim: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor ao Senhor. Os céus se fecham. Tudo parece de bronze. O casamento é brigas, é discussões, mas não procuramos entregar o nosso casamento a Ele. Talvez procuramos em primeiro lugar um terapeuta familiar, um psicólogo, um psicanalista e os psiquê da vida. Nada contra os profissionais, mas em primeiro lugar, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. A edificação da sua casa precisa ser do Senhor. Não deixe aquele que sustenta, a rocha inabalável, de lado. Senão pode ser que a sua casa esteja edificada sobre a areia e qualquer tempestade pode derrubá-la. O que significa ter céus fechados? É justamente isso. Isso aconteceu com Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul. Não estava mais com ele. Saul foi ungido para uma missão, para governar um povo. Mas porque ele desobedeceu, o Espírito do Senhor se retirou dele. Graças a Deus, estamos na nova aliança. O Espírito não se retira de nós, mas ele se apaga, sabia? Ele se apaga. É tanto que em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. É um texto pequeno, mas poderoso, que nos ensina e que devemos ter presente em nossa mente e no nosso coração. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. Porque ele disse não apaguem, porque a promessa que Jesus deixou para a igreja, para você e para mim, foi um igual a Ele. A pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui. E Ele não só está aqui, mas Ele habita em você, e está em você, habita em mim, está em mim. Mas quando nós desobedecemos a voz do Espírito, a voz do Senhor, nós apagamos o Espírito. E ele vai ficando apagado dentro de nós. E prevalece aquilo que você alimenta mais. E aqui eu gostaria de lançar uma pergunta. A quem você está alimentando? Você está alimentando
ao Espírito que está dentro de você, para poder ser cheio do Espírito de Deus, que também está dentro de você? Ou você está alimentando a carne, porque a carne é a que apaga o Espírito? Se você está alimentando a carne, você está apagando o Espírito. E se você está apagando o Espírito, você está fechando os céus de Deus sobre a sua vida. Não se engane. É importante que você entenda isso. Quando você alimenta a carne com mais televisão, com mais internet, com mais WhatsApp, com mais Facebook, você está alimentando sua carne e fechando os céus sobre a sua vida. Esse tempo que você poderia estar em coinonia com o Espírito Santo. Muitas vezes nos perguntamos: por que é que eu estou passando por isso? Aí chega, imagino eu, pastor, vim aqui me aconselhar porque eu não entendo. Eu não entendo porque isso acontece comigo. Acontece porque nós deixamos de alimentar o Espírito para alimentar a carne. Porque se nós alimentássemos o Espírito, os céus se abririam. Eu creio que para esta igreja é uma promessa. E na quarta-feira o Espírito falava muito forte ao meu coração. Há céus abertos sobre este lugar. Mas não podemos correr o risco de nos acostumar com isso. Porque na igreja os céus estão abertos. Em casa eu não preciso buscar. Começa na sua casa. Começa no íntimo. Começa naquele momento de intimidade, no seu quarto, fechado a porta, a sós. Essa estratégia do maligno é encher a nossa agenda de ativismo, de coisas demais. E não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que nós possamos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida de comunhão, de coinonia, de intimidade com Ele. E as demais coisas serão acrescentadas. Não estou mandando você parar de trabalhar. Mas, se você trabalha às 8, você acorda às 7, busca o Senhor. Ou às 6, busca o Senhor. Mas não podemos mais viver uma vida de acomodação espiritual. Não podemos mais viver uma vida de conformismo. Precisamos buscar mais. Precisamos de mais do Senhor. Porque os céus se fecham para nossas vidas cada vez que nós apagamos o Espírito. Não apaguem o Espírito. João capítulo 1, no verso 51, tem uma promessa tremenda. E é esse o projeto de Deus para a sua vida. Esse é o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Esse aqui é um diálogo que Jesus tem com Natanael. Natanael tem um diálogo com Jesus e ele se espanta quando Jesus diz: eu vi você desde que você estava na figueira, ou debaixo da figueira. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse, estou no verso 50 do capítulo 1 de João. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Qual é a promessa de Deus para você e para mim? 51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É essa a proposta, essa a promessa que Deus tem para a nossa vida. Céus abertos. Mas nós apagamos o Espírito e nós mesmos fechamos os céus. E muitas vezes choramos e não entendemos por quê. O projeto de Deus
não é que você e eu tenhamos apenas alguns momentos de vislumbre da sua glória. Ele quer que nós vivamos uma vida plena de coinonia com Ele. E como resultado dessa comunhão, desfrutemos de céus abertos sobre nossas vidas. E aí o Espírito me falava de um texto e de uma história interessante aqui, algumas páginas depois, no capítulo 5 de João. A partir do verso 1, capítulo 5. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, diga-se, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Diga-se, qualquer doença. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, esse homem havia 38 anos, estava paralítico. E ele esperava quando os céus se abrissem e o anjo descesse para mover as águas, para poder entrar. Mas ele não tinha tido oportunidade, porque eram muitos. A palavra disse que eram muitos os doentes, muitos enfermos. Mas quando Jesus vem, diga-se para seu companheiro de lado: Jesus está aqui. Quando Jesus vem, Ele não espera de tempos em tempos. Ele veio para que os céus se abram sobre nossas vidas. E o que é que acontece? Acontece que esse homem recebe céus abertos direto com o Salvador. E aí Jesus diz assim: você quer ser curado? Ah, meu Senhor, os céus só se abrem de vez em quando, não é sempre, é de tempos em tempos. Mas Jesus diz assim: acabou isso, porque hoje, a partir desse momento, os céus estarão abertos. Os céus estarão abertos. Se você será curado, levante-se e ande. E ele pegou sua cama, pegou seu leito e começou a caminhar. Porque isso é céus abertos sobre a vida das pessoas. Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. É que os céus se abram. Mas a gente se acostumou. Não, é só de vez em quando. É de tempos em tempos. O Senhor quer que nós vivamos uma vida de avivamento diária, todos os dias. Esse é o projeto de Deus. Céus abertos sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 6. Aqui também, o profeta tem céus abertos. Diz assim, a partir do verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu. Essa informação é importantíssima. Guarde no coração. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, vamos juntos, 2, 3, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Se isso não é céus abertos, o que é? Céus abertos. Mas lembra da informação primeira que eu mandei guardar no coração? No ano em que o rei Uzias morreu. Rei significa governo. É necessário que muitos reis que ainda governam a nossa vida morram para que nós possamos ter céus abertos. Tem muitos reis governando nossas vidas. Eu não sei qual é o céu, mas nessa noite, esses reis vão ser destronados em nome de Jesus. Basta apenas você crer. Há reis que governam. Talvez você não sabe, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para ministrar no seu coração e para dizer: essa noite é noite de reis morrerem, para que o Rei dos reis e Senhor dos senhores prevaleça. Para que você experimente esses céus abertos, é preciso que esses reis morram. Um dos reis pode ser o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua casa nova, o seu carro zero. Nada contra você conquistar isso. Eu estou orando para conquistar também uma casa própria. Mas essa não é a minha prioridade. A minha prioridade precisa ser o Senhor. Porque se eu não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou me distrair com essas coisas. E como é que a gente se distrai? Eu preciso comprar minha casa própria. Então eu vou trabalhar até meia-noite, sábados e domingos. E aí nós esquecemos da nossa vida de intimidade com Deus, do nosso TSD, que nosso pastor Lincoln fala que é o tempo a sós com Deus. Esquecemos do nosso tempo em família. Esquecemos de cuidar dos nossos filhos. E o que está acontecendo na nossa sociedade de hoje? Você tem uma mansão, uma casa linda, um apartamento grande, 4 suítes. Mas quando você conseguiu, você não tem mais a sua família para que esteja dentro. E você trabalhou, e trabalhou, e esqueceu do principal. E quando chegou ao tempo de desfrutar, você não pode desfrutar. O que acontecia com Saul? Espíritos atormentavam. E muitas vezes há tormentos dentro de famílias. Nós vemos Intermares, um bairro de classe média alta. Carrões, apartamentos grandes. Mas se você for ver, em cada família há uma necessidade. Porque dinheiro não compra felicidade, não compra salvação, não compra paz. Mas você nessa noite está aqui porque você deseja mudar a sua vida. Você não veio aqui por acaso nessa noite. O seu pensamento tem que mudar, ou então os seus continuarão fechados. Mas eu creio que nessa noite, você e eu viemos aqui e desejamos que os céus se abram sobre as nossas vidas. Qual é o rei que precisa morrer? Quem está governando minha vida e ela precisa cair por terra para entregar esse governo a quem é de direito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo de Deus. Ele é que precisa governar a minha vida e não coisas, não pessoas, mas a única pessoa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
é tempo de obedecer. Sempre foi tempo, mas hoje é necessário voltar aos caminhos da obediência. É necessário voltar a fazer a vontade do Pai. É necessário permitir que Ele governe em nossa vida, porque como consequência disso, nós experimentaremos céus abertos sobre nossas vidas. Gostaria de finalizar dizendo a você uma coisa que aprendi nesses últimos dias. Nós estamos vivendo numa era que é do Espírito. É a era do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13. Você vai manter aberto, ainda não vamos ler, mas vai manter aberto. Deus, Pai, esteve presente na criação, conduzindo o povo de Israel rumo à terra prometida. Sua presença era representada numa coluna de fogo, numa nuvem de glória, na arca da aliança. Essa era a antiga aliança. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele enviou seu Filho. E aí entra a ação, a era do Deus Filho. Deus vem para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. E esta é a nova aliança. A nova aliança vem representada no próprio Jesus, no próprio Cristo, que Ele se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a nova aliança. Mas Ele nos deu uma promessa maravilhosa. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas deixarei com vocês alguém parecido, igual a mim. E Ele deixa aqui na terra o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu disse, essa é a era do Espírito Santo. E quantas vezes temos entristecido o Espírito Santo? Quantas vezes temos apagado o Espírito Santo? E nesse texto de 2 Coríntios, que por sinal, no capítulo 13, no verso 14, é conhecido de todos nós, porque no final de cada culto, pastor Augusto, os pastores ministram a bênção apostólica. Mas pouco caso nós temos dado. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quantos aqui já experimentaram da graça do Senhor Jesus? É por essa graça que eu estou aqui. É por pura graça. Quantos já experimentaram do amor do Pai? Eu também experimentei do amor do Pai. Foi esse amor que me constrangeu, foi esse amor que me salvou, foi esse amor que me resgatou. Mas pouca importância nós damos à comunhão do Espírito Santo, à coinonia do Espírito Santo. E aqui são 3 coisas que o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E entra culto, sai culto, nós ouvimos e a graça, eu estou pela graça, o amor de Deus é lindo. E aí você vai no carro cantando: me ama, Ele me ama. Mas quando chega a hora da comunhão, quando chega a hora da intimidade, quando chega a hora de experimentar aquele tempo a sós com Deus,
Senhor, Tu sabes, tenho que trabalhar. Senhor, Tu sabes, tenho que ir para a igreja. Senhor, Tu sabes, eu tenho que ir para a aula. Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe. E porque Ele sabe, e Ele sonda o teu coração, é que os céus se fecham sobre nossas vidas. Mas chegou o tempo em que os céus do Senhor vão se abrir. Porque você e eu vamos tomar uma decisão. E precisamos tomar uma decisão nessa noite. E aqui há duas alternativas apresentadas. E você escolhe nessa noite. Se você quer permanecer com os céus fechados, continue como está. Mas se você quer experimentar os céus abertos, busque mais, caminhe mais, se renda mais, se prostra mais, porque Ele está disponível, Ele está aqui. Uma vida sem comunhão, sem direção do Espírito, só fecha o céu sobre nossas vidas. Mas uma vida em plena comunhão, obediência ao Espírito, atenção à sua voz, traz como consequência céus abertos. A decisão é sua. O que você quer experimentar? Você quer experimentar céus abertos? Gostaria que fosse projetado Jeremias 29, que foi o texto que foi lido no início do culto. No capítulo 12, a partir do 11. Esses são os sonhos de Deus para você e para mim. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Ele está dizendo aqui nessa noite: eu não quero ver você sofrendo. Ele está dizendo nessa noite: o plano, o projeto que eu tenho para a tua vida não é assim que você se encontra. São planos de paz, são planos de bem, porque Ele disse: eu sou teu pai. E Ele disse que o pai não pode ver o filho passando por necessidade, porque ele se constrange e corre para abraçá-lo. O qual dentre vós, pais, mesmo sendo aqui terrenais, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu lhes darei o Espírito Santo, diz o Senhor. É um novo tempo. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aqui vem a parte melhor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E Ele ouvirá. Mas como ouvirá? Quando nós o buscarmos de todo o coração. Quando nós o buscarmos de todo o coração. Quando nós o buscarmos de todo o coração. Ele sonda o coração. E Ele está aqui. Ninguém de nós pode enganá-lo. Ninguém pode enganar o coração e a mente do Senhor. Essa noite é noite de decisões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala a esta igreja. Não é pastor Esteban, é o Espírito Santo de Deus. Eu subo aqui com tremor e com temor. Não é fácil.
uma responsabilidade grande. E a primeira coisa que eu digo, Senhor, não é o que eu quero, nem eles querem ouvir, é o que o Senhor quer falar. E Ele quer que esta igreja desfrute de seus apelos. Mas há preço a ser pago. Há um preço a ser pago. A salvação é de graça, mas a comunhão e a koinonia requer de preço. E o preço é se derramar aos pés da cruz. O preço é separar um tempo de qualidade com o seu Criador, com o seu Salvador e com o Espírito Santo. É isso que Ele tem preparado. É por isso que nessa noite você precisa tomar